Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo VGHF11, é o Valora Hedge Fund, fundo de investimento imobiliário, um fundo de papel, um fundo de CRI, né, da Valora Investimentos. Então a gente vai ver aqui, fazer uma leitura do relatório gerencial, ver as novidades, o que aconteceu no mês de setembro. Também aquela análise financeira que a gente já tem feito aqui corriqueiramente dos fundos, né? Saber aí a saúde financeira e do fundo através de seus informes mensais, tá bom? Então fique conosco, se você gosta desse assunto, fique conosco e se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. Falamos aqui principalmente de fundo de investimento imobiliário Fiagro e Fiinfra, é o principal assunto aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva aí. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá, então. Esse aqui, então, é o relatório de setembro do Valora. Então, tem aqui as informações, né, do que aconteceu em setembro. Informações essas aí que são importantes para que você tenha aqui um mínimo de conhecimento a respeito do fundo e o que a gestão costuma aí fazer, né, já que é um fundo de gestão ativa, tá? Para quem não conhece, o fundo VGHF11 é um fundo que tem uma diversificação bem grande, né, em relação aos seus objetivos de investimento, né? É um fundo de crédito, então tem aquele certo risco em relação a ser um fundo de crédito. E é um fundo que ultrapassou nesse mês aí, esses últimos meses aí, 2 meses, né, ultrapassou os 300 mil cotistas, tá? 300 mil cotistas, é um fundo na base 10, fundo que já iniciou na base 10, inclusive eu sou cotista do fundo, né, em torno aí de 4% da minha carteira de fundos está alocado no VGHF11, gosto do fundo e sigo alocando com certeza. Bom, o fundo aqui ele tem como objetivo diversos tipos de papel, tá? Mas ele não tem todos, claro, tem aqui uns 5 tipos desses que ele pode investir. Todos esses daqui, ó, ações imobiliárias, debêntures, participações em SPEs, FIPs, FIA, CEPAC, cotas de FI, CRI, FIDIX, letras imobiliárias garantidas. Então tem muitos papéis aqui que ele tem como objetivo. Isso faz o fundo ser um fundo com a diversificação bem grande e a gente vai ver o portfólio dele, né, para entender um pouquinho essa diversificação. É um fundo que é para investidores em geral, né? A taxa de administração está aí hoje em 0,90 e também tem uma taxa de performance prevista, né? É claro que o cálculo não aparece aqui, mas os valores sim aparecem provisionados dentro dos demonstrativos. A distribuição do fundo ele anuncia no último dia útil do mês, né? Que ele faz referência, né? Ele paga no quinto, né? Paga logo depois aí, diferente de muitos fundos, né? Que anuncia no último dia, paga só no 10º dia útil do mês subsequente. Esse aqui paga no quinto dia útil, logo no início, tá? É, Aqui também tem os dados de quem gere, né? A gestão de investimentos, a administração do Banco Daicoval, também é o escriturador, aqui também tem o auditor e informações operacionais. É um fundo relativamente novo, né? Passou aí, tem 2 anos e meio de mercado, né? Fevereiro de 2021 foi o início, duração indeterminada. É um fundo de gestão ativa de crédito, e é um fundo, é um FII mesmo, classificado como um FII. VGHF11 é o código de negociação na Bolsa de Valores. Bom, vamos lá para os comentários do gestor. Mês de setembro, fala aqui que ele encerrou o seu patrimônio alocado em 110 ativos diferentes, né? Ele reduziu, inclusive, a alocação em relação a agosto, que estava em 130, né? O valor total investido, mais de 887 milhões de reais. Ele fala aqui que a grande maioria aí dos ativos que foram vendidos estão em posições que estavam no VG CR11, FII que foi aí também, se não me engano, um FII que foi liquidado. Ainda no mês, o fundo possui um total de 63 milhões de reais alocados, né, em operações de venda e recompra futura, que é aquela parte de operações compromissadas do fundo, mas ele reduziu, tá? Reduziu essas operações compromissadas, estava em 88, né? E o custo estava em CDI mais 0,70% ao ano. Então ele pega esse valor, essa taxa, compra CRIs que tem um prêmio de risco aí
maior, né? E aí tem esse lucro, essa diferença. Dentro aqui das operações dos rendimentos, na verdade, né? O fundo então anunciou 10 centavos por cota, mantendo aí uma rentabilidade acima de 1%, né? A distribuição, né? Acima de 1% em relação ao valor de mercado, em relação também ao valor patrimonial, né? A rentabilidade líquida do fundo atual está em 14,3%, então está bem interessante aí acima do CDI, né? E também isento de imposto de renda, né? Então tá aí muito maior do que o CDI, né? Ao longo do mês ele fala que a variação negativa do patrimônio, então ele teve uma perda patrimonial por conta do preço dos CRIs da sua carteira que reduziu de valor, né? Ele fala que sobre a marcação a mercado reduziu em 6 centavos então o conjunto da sua carteira. Então teve redução patrimonial e uma pequena redução, né? E as alocações que ele fala aqui no mês de setembro, o fundo então adquiriu 71 milhões de reais em ativos e vendeu um total de 47. Então uma aquisição líquida e um aumento nas aquisições, né, na sua carteira de 23 milhões. E em relação à carteira de renda e valor, para quem conhece o fundo já acompanha aqui com a gente, né? Ele tem uma característica ali, um objetivo dentro da carteira, que é uma carteira de renda, aquela que vai gerar rendimentos, dividendos, né? Proventos mensais, e tem aquela de valor, que ele aproveita os valores de mercado para fazer um ganho de capital. Não teve modificações, né? Então teve ali o objetivo normalmente dentro desse tipo de carteira é 80-20, né, do fundo. E ele está muito próximo ali, a de renda está 77 e a de valor tá 23. Então ele está dentro ali. E não teve variação que ele fala, apesar das aquisições, né, e das vendas no mês, não teve variação praticamente nos seus percentuais de alocação. Ele fala aqui que dentro da carteira de renda o fundo tem aumentado a exposição do CRI e reduzido a posição nos FIIs, né? Então ele tem aí feito para poder ter uma rentabilidade maior dentro da carteira. O fundo tem modificado aí, vendido FIIs e alocado em CRIs. E ele fala que dentro da carteira de valor, ele aumentou a exposição aqui numa sociedade de propósito específico, que já estava em carteira, para 6,2% do PL, e reduziu discretamente as ações e os FIIs por conta da volatilidade aí no mercado, né? Então realmente tem estado muito volátil em relação aos preços das ações e dos FIIs, então ele fez aí um ganho de capital aproveitando essa volatilidade. E ele destaca que a quantidade de cotistas, né? Cotistas na sua base de cotistas ultrapassou os 313 mil cotistas em setembro. Então o fundo aí, mais um fundo aí com mais de 300 mil cotistas na sua base. E a liquidez, mais de 3,5 milhões de reais por dia. Então um fundo aí, cotista gostando do fundo, do que ele tem pago, da maneira, da estratégia do fundo investir, ultrapassando os 300 mil cotistas. Aqui é a carteira do fundo. Então a gente verifica aqui que o fundo tem uma carteira bem diversificada aqui de CRIs, né? Claro que tem repetições de mesmas empresas, né? Então, de todas essas de CRIs aqui, é claro que a exposição, a quantidade de empresas não é essa quantidade inteira, porque tem repetições aqui em relação aos nomes, como a gente verifica aqui, né? Só muda as séries. Então tem aqui repetições, ó. Francisco Leitão. Então tem outras aqui que diminuem um pouquinho a diversificação, mas ainda assim é um fundo que está bem diversificado em relação na sua base aí de devedores dos CRIs, né? Em relação aqui aos FDICs, também tem uma variação aqui para duas empresas diferentes, na verdade, somente, né? Kcash e Values. Aqui a Values tem várias séries aqui de FDICs também, então a diversificação em apenas duas empresas, não em cinco, como está enumerado aqui, né? É por conta dessas repetições. E nos FIIs, sim, FIIs é cada um a um, né? Então, e tem aqui uma diversificação interessante aqui, praticamente é um fundo de fundos, né? Maior do que inclusive muitos fundos em fundos aí no mercado. Então, o fundo aqui também tem uma diversificação interessante dentro dos fundos. Nas ações também são ações todas de empresas diferentes, só que todas aí do segmento imobiliário. Então tem duas de shoppings e duas de propriedades
onde o fundo tem essas ações imobiliárias. E as SPEs, sim, SPE cada uma, né? Também a diversificação aqui é total, né? Cada uma com uma empresa diferente aí. E mais para baixo a gente verifica que o total do patrimônio líquido, então, 876 milhões de reais. Aqui é a taxa média, né, da carteira. Então, pelo indexador IPCA, a taxa média de aquisição está em 8,35%. Então, fundo aí médio risco, né, vamos dizer assim, entre high grade e, e de alto poder aí de aquisição em relação aos dividendos, né? Então, tem aqui uma high grade, meio high yield, né? High yield é aquele que busca uma rentabilidade bem superior, mas também com um risco bem elevado. A gente vê os fundos aí HCTR11, né? E tem um risco realmente muito grande, tá bom? Mas o fundo está entre esse meio termo aí, né, dentro aqui dos indexadores, né? CDI, por exemplo, CDI também mais 4,6%, que atualmente daria aí o superior, quase 17% ao ano de taxa, né? Daquela taxa de aquisição, e no IPCA daria aí em torno de 13% ao ano, tá? Então, realmente está dentro aí desse meio risco, né? Entre high grade e high yield. Na distribuição de rendimentos, a gente verifica que as receitas foram de 10,8 milhões, aumentando que o dos meses anteriores, né? Principalmente aqui em relação aos proventos dos CRIs, né? Aumentou em 400 mil reais, manteve praticamente na média, mas teve um aumento em relação aos meses anteriores, tá? Nos FIIs também, mantendo aí praticamente a média mas aumentando em relação a agosto. E o que aumentou bastante aqui foi a SPE, né? Tipo, praticamente dobrou nos meses anteriores as SPEs. Nas negociações, quando teve um lucro aqui nas vendas dos CRIs, 101 mil. Dois FIIs também, ó, teve um lucro muito bom de mais de 1 milhão e 700 na venda. Dois FIIs, e já líquido, né? Ele fala que é o após o imposto de renda, já líquido aí do imposto de renda nesse ganho de capital. E nas ações também teve um lucro aí de 237 mil. Então, nas negociações, o fundo foi muito bem também nesse mês de setembro. Aqui o resultado, então, passivo de distribuição já diminuindo as despesas de 9,2 milhões, aumentando um pouquinho em relação ao mês anterior. Distribuição 9,4, então utilizou aí os recursos de caixa, mas ele tem ali um acumulado, né, de caixa não distribuído. E ele então teve aí uma distribuição de 10 centavos por cota. O resultado só não foi melhor porque só teve 20 dias úteis em setembro, né? Se tivesse mais dias úteis, o resultado aí, as receitas, seria um pouquinho superior. O resultado a distribuir do fundo ainda está em 1 centavo por cota, o resultado a distribuir, né? Então está aí resultado acumulado de 109 mil reais, né? Arredondando aqui está em 1 centavo por cota ainda. E o resultado contábil do fundo, né, reduzindo aqui a marcação a mercado, né, aquele ajuste de marcação a mercado dos papéis da carteira, foi de 4 milhões de reais o resultado contábil, mas o considerado para distribuição é o resultado de caixa. Dentro das alocações aqui não teve muitas modificações em relação ao relatório anterior, né, então a maioria aqui são os CRIs, 68%, seguido dos FIIs de 19%, o restante com percentuais menores. Em relação ao indexador, o fundo ainda está com indexação maior pelo IPCA, toda essa parte aqui é IPCA, né? Apenas 25% não, na verdade CDI é 37%, IPCA então é toda essa parte aqui, né? E 37% é CDI, então em torno de 62% é IPCA. Então o fundo está ali com uma preponderância ainda em PCA, né? Dentro das alocações estratégicas, né? Então ele tem aqui 23% em valor e 77% em renda, né? Na carteira de renda a maioria são CRIs e na carteira de valor a maioria dos papéis são FIIs. Então o fundo normalmente, por isso que ele faz um ganho de capital mais alto na carteira de FII, como a gente viu lá nos demonstrativos. Aqui é a evolução do patrimônio de distribuição de rendimentos. Então teve aqui
rendimento de 10 centavos, né? A gente viu que reduziu em 6 centavos o valor patrimonial, né? Por conta da marcação a mercado. A gente viu que foi um prejuízo de mais de 5 milhões, né? Na marcação a mercado. Reduziu então o valor patrimonial para R$ 9,30, tá? Então foi esse prejuízo aqui colocado nos demonstrativos de 5,2 milhões, reduzindo o valor então patrimonial do fundo através da marcação a mercado. Aqui então só as movimentações que o fundo fez, né? Foram diversas, né? A maioria ali em FIIs, então não vou fazer aqui essa leitura. Você pode fazer a leitura no relatório gerencial que eu vou deixar na descrição. Rentabilidade histórica também do fundo aqui, né? Desde janeiro de 2022. Fundo então tendo rentabilidade aqui na maioria dos meses, rentabilidade positiva, né? Só um mês acho que aqui tem rentabilidade negativa, né? Relativa à rentabilidade mensal, que foi em novembro de 22. E aqui é toda a parte aí da carteira, né? Parte qualitativa. Você pode fazer essa leitura aí, né? E se inteirar aí da parte qualitativa dos papéis, né? Garantias, né? Percentuais, né? Localização ao alvo, né? Qual é o objetivo. Então, você pode fazer essa leitura. E para encerrar aqui, a gente vai ver o desempenho no mercado secundário. O fundo também com uma liquidez bem interessante, tá? Fundo que tem aí em torno de 1 bilhão, um pouquinho menos, né, de 1 bi em ativos. O fundo está com volume aí de 71 milhões de movimentação mensal no mercado, né? O que dá aí então em torno de 3,5 milhões diário em média, né? Então o fundo está com a liquidez bem interessante aí no mercado e ele variou a faixa de negociação dele, ó, foi bem volátil também no mês, foi volátil no mês de setembro, né? Variando aí em torno de 3%, né? No mercado. E foi o maior valor foi 9,76, né? 9,76 para 9,45. Daí uma variação em torno de 3 a 4% em relação ao menor valor e o maior valor. E aqui é o gráfico, né? O gráfico da rentabilidade pelo valor de mercado. Então a gente viu que o fundo já chegou abaixo dos R$ 8, essa fase que eu comprei bastante cota, né? E atualmente está aqui andando de lado, né? Já há uns 3 meses andando de lado aí, ali em torno de 9,50, 9,60. E dentro da liquidez, a gente viu que aumentou bastante esse período aqui de liquidez em relação a esse daqui, né? Então o fundo aumentando a liquidez no mercado. Consequentemente, essa liquidez sendo aumentada pelo valor de mercado que está estabilizado ali acima do valor patrimonial. Como a gente vê aqui, o fundo está acima do PVP dele, está com o PVP acima de 1, né? E a quantidade de cotistas também que segue aumentando, aí ultrapassou os R$ 300 mil. Então é isso aí. Relatório gerencial aí do VGHF11, fundo de CRI, fundo interessante de CRI, gosto do fundo. Sou cotista, sigo alocando, fundo bem diversificado, bem diferenciado também no mercado, na minha opinião. Coloque suas opiniões então nos comentários do vídeo, o que, é que você acha dele, se você é um desses 313 mil cotistas. Se inscreva aí no canal que todos os meses a gente faz a leitura aqui, o acompanhamento assim que possível do VGHF11, ok? Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.